aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Preto Nem Branco. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês as resoluções de vários livros dos mais diversos temas. E o livro escolhido para hoje, mais uma vez, é o Iniciação à Lógica Matemática, de Edgar de Alencar Filho. No vídeo de hoje, resolveremos o exercício 9 do capítulo 3. E sem muita enrolação, mãos à obra. Então vamos começar o exercício 9 do capítulo 3, e ele diz: sabendo que as proposições P e Q são verdadeiras e que as proposições R e S são falsas, determinar o valor lógico de cada uma das seguintes proposições. Então, para esse exercício, nós vamos trabalhar com as proposições simples P, Q, R e S, sendo que as proposições P e Q serão uma verdade e as proposições R e S serão uma falsidade. Então, sabendo disso, vamos ver o valor lógico de cada uma das sentenças. Para que a gente faça isso, temos que fazer a tabela verdade de cada letra. Então vamos começar com a letra A. E a letra A nós temos a seguinte proposição: P conjunção com Q, condicional com R. Então na letra A nós estamos trabalhando apenas com as proposições P, Q e R. Sabemos que a P é uma verdade, a Q é uma verdade e a R é uma falsidade. Então, preenchendo elas na tabela verdade, colocamos o número 1 como sendo o primeiro procedimento. E agora vamos fazer as operações. Das operações, nós temos a conjunção e a condicional. Entre elas, a que tem prioridade é a conjunção. A conjunção está trabalhando com duas colunas, a esquerda e a direita. À esquerda da conjunção nós temos a proposição P, que é uma verdade, e à direita a proposição Q, que também é uma verdade. E a conjunção entre duas verdades é uma verdade. Esse é o segundo procedimento. E agora só nos resta fazer a condicional. A condicional também trabalha com duas colunas de valores lógicos, a esquerda e a direita. À esquerda da nossa condicional temos que usar a coluna que tiver o maior número. Nós temos 3, e dentre as 3, a que tem o maior número é a coluna número 2 da conjunção, que é uma verdade, e à direita da condicional temos apenas a proposição R, que é uma falsidade. E a condicional de uma verdade com uma falsidade será uma falsidade. Esse foi o terceiro procedimento. E na proposição composta da letra A, para saber se ela é uma verdade ou uma falsidade, temos que olhar a coluna que tem o maior número, que é a coluna número 3, e nela nós temos uma falsidade, sendo essa então a resposta para a letra A, que a proposição composta da letra A é uma falsidade. Então agora vamos para a letra B. A letra B nós temos esta proposição composta, R de junção com S, condicional com Q. Nós estamos trabalhando então com apenas 3 das 4 proposições simples que temos, a R, S e Q. Então a proposição Q é uma verdade, vamos começar preenchendo pelas proposições. A proposição R é uma falsidade e a proposição S é uma falsidade também. Então esse foi o primeiro procedimento, colocamos o número 1 embaixo de cada uma delas. Agora, entre as duas operações que nós temos, a disjunção e a condicional, aqui tem prioridade a disjunção, então vamos fazer ela por primeiro. À esquerda da nossa disjunção nós temos apenas a proposição R e à direita apenas a proposição S, pois depois temos uma coluna vazia. Ambas as proposições simples são uma falsidade e a disjunção entre duas falsidades será uma falsidade. Esse é o segundo procedimento. E agora temos que fazer a condicional. A condicional é igual da letra A, trabalha com duas colunas, a esquerda e a direita. À esquerda da nossa condicional, a coluna que tem o maior número é a coluna número 2 novamente, que é uma falsidade, e à direita da condicional é a proposição Q, que é uma verdade. A condicional entre uma falsidade e uma verdade, resposta é uma verdade. Esse é o terceiro procedimento. E a resposta da letra B está na coluna com o maior número, que é a coluna número 3, que é uma verdade. Então a proposição composta da letra B é uma verdade. Vamos agora para a letra C. A letra C nós estamos trabalhando apenas com 3 proposições simples, a P, Q e S. Sabemos que a proposição P é uma verdade, a Q é uma verdade e a S é uma falsidade. Então esse foi o primeiro procedimento. E agora, entre as duas operações que nós temos, a bicondicional e a conjunção, a que tem prioridade é a conjunção. Então vamos fazer ela primeiro. A conjunção trabalha com as duas colunas de valores lógicos, a esquerda e a direita. À esquerda nós temos a proposição P, que é uma verdade, e à direita a proposição S, que é uma falsidade. E a conjunção de uma verdade com uma falsidade é uma falsidade. Então esse foi o segundo procedimento. E agora temos que terminar a bicondicional. A bicondicional, a coluna que está à esquerda dela é a da proposição Q, que é uma verdade, e à direita da bicondicional nós temos 3, temos que pegar a que tem o maior número, que é a coluna número 2, a da conjunção. Essa coluna é uma falsidade, então temos que fazer a bicondicional de uma verdade com uma falsidade. E a bicondicional entre elas dará uma falsidade. Esse foi o terceiro procedimento. E na coluna que tem o maior número, que é a coluna número 3, é onde está a resposta da letra C. Então a resposta para a proposição composta da letra C ela é uma falsidade. Agora vamos para a letra D.
A letra D, estamos trabalhando com as proposições P, R e S. A P sabemos que é uma verdade, a R é uma falsidade e a S é uma falsidade também, como ele diz no enunciado. Esse foi o primeiro procedimento. E agora temos 3 operações para serem preenchidas: a condicional, a negação e a conjunção. Nesta sentença, nós temos então um parênteses e sabemos que a prioridade de preenchimento sempre é o que está dentro dos parênteses. Então, dentro dele, temos apenas uma operação, que é a da conjunção, e é ela que vamos preencher primeiro pelo fato que ela está dentro dos parênteses. A conjunção trabalha com 2 colunas, a esquerda e a direita. À esquerda nós temos a proposição R, que é uma falsidade, e à direita a S, que também é uma falsidade. A conjunção de 2 falsidades é uma falsidade, e esse é o segundo procedimento. Agora, fora dos parênteses, nós temos 2 operações, e dentre elas a que tem prioridade é a negação. A negação trabalha com uma coluna de valor lógico à direita dela, e temos que pegar a coluna que possuir o maior número, que é a coluna número 2 da conjunção, que acabamos de preencher. Ela é uma falsidade, e a negação de uma falsidade é uma verdade. Então, esse foi o terceiro procedimento, e agora, para finalizar, temos que fazer a condicional. A condicional, à esquerda dela, temos a proposição P, que é uma verdade, e à direita temos 4 colunas de valores lógicos. Temos que pegar a coluna que possuir o maior número, que é a coluna número 3, a da negação, que acabamos de fazer. Então, à esquerda da condicional é uma verdade, e à direita da nossa condicional, vamos trabalhar com uma verdade também. E a condicional de uma verdade com outra verdade, resposta é uma verdade, que é o quarto procedimento. Para a letra D, a resposta está na coluna com o maior número, que é a coluna número 4, ou seja, a proposição composta é uma verdade. Agora vamos para a letra E. E a letra E estamos trabalhando de novo com 3 proposições simples. Dessa vez não temos a proposição P, apenas a Q, a R e a S. Então vamos começar preenchendo por elas. A Q é uma verdade, a R e a S são uma falsidade. Esse foi o primeiro procedimento. E agora temos que dar prioridade ao que está entre parênteses, que temos apenas uma condicional. A condicional trabalha com 2 colunas, a esquerda e a direita. À esquerda nós temos uma verdade da proposição Q e à direita uma falsidade da proposição S. A condicional de uma verdade com uma falsidade será uma falsidade. Esse foi o segundo procedimento. E agora, para finalizar, o que está fora dos parênteses, também temos uma condicional. À esquerda desta condicional, nós temos 3 colunas. Temos que pegar aqui tem o maior número, que é a coluna número 2, da outra condicional dentro dos parênteses. Ela é uma falsidade. E à direita da nossa condicional, nós temos a proposição R, que é uma falsidade. Então temos que fazer a condicional de uma falsidade da coluna número 2 com uma falsidade da coluna número 1 da proposição R. E a condicional entre 2 falsidades é uma verdade. Esse foi o terceiro procedimento e também é nessa coluna, na coluna número 3, que contém a resposta para a proposição da letra E. No caso, ela é uma verdade. Agora a letra F. A letra F nós vamos trabalhar com a proposição P, Q e R. Vamos preencher elas primeiro. A P e a Q são uma verdade e a R uma falsidade. Agora não temos parênteses, só temos as operações. E entre as 3 operações que nós temos, que é uma negação, uma condicional e uma conjunção, aqui tem prioridade a negação. Então vamos começar com ela. A negação trabalha com a coluna que está à direita. Só temos uma, a da proposição R, que é uma falsidade. E a negação desta falsidade é uma verdade. Sendo esse então o segundo procedimento, pois as proposições simples foram o primeiro. E agora só nos resta 2 operações, a da condicional e a da conjunção. Entre elas, a que tem prioridade é a da conjunção, então vamos fazer ela primeiro. A conjunção trabalha com 2 colunas, a esquerda e a direita. À esquerda da nossa conjunção temos apenas a proposição P, que é uma verdade, e à direita a proposição Q, que também é uma verdade. A conjunção entre 2 verdades é uma verdade. Esse foi o terceiro procedimento. E agora, para finalizar, temos que fazer a condicional. A condicional trabalha com 2 colunas, a esquerda e a direita. Vamos pegar a coluna que tiver o maior número à esquerda da condicional, que é a coluna número 2, a da negação, que é uma verdade, e à direita da nossa condicional, entre as 3 que nós temos, a coluna que tem o maior número é a coluna número 3 da conjunção, que também é uma verdade. Então a condicional de uma verdade da coluna número 2 com a verdade da coluna número 3 será uma verdade, que é o quarto procedimento. A resposta está na coluna que tiver o maior número, que é a coluna número 4. Então a proposição composta da letra F é uma verdade. Vamos então para a letra G. E na letra G nós temos 2 parênteses com a proposição Q, disjunção com R, conjunção com P, disjunção com S. Começando então preenchendo as proposições simples, nós estamos mexendo agora com as 4 proposições. Então a P é uma verdade, a Q é uma verdade, a R é uma falsidade e a S é uma falsidade. Esse é o primeiro procedimento. Agora temos que dar prioridade ao que está entre parênteses. Entre parênteses nós temos a disjunção no primeiro e uma disjunção no segundo. Então as duas têm prioridades iguais, então vamos começar com o primeiro parênteses. No primeiro parênteses nós temos uma disjunção
com a proposição Q à esquerda dela e a proposição R à direita. Aqui é uma verdade, a R é uma falsidade. A disjunção entre uma verdade e uma falsidade é uma verdade. Esse é o segundo procedimento. E agora temos a disjunção do segundo parênteses, que também será entre uma verdade e uma falsidade, da proposição P e da proposição S. A disjunção de uma verdade e uma falsidade é uma verdade, é o terceiro procedimento. E agora, para finalizar, temos que fazer a operação fora dos parênteses, que é uma conjunção. Esta conjunção trabalha com duas colunas de valores lógicos, a esquerda e a direita. Temos que pegar a coluna com o maior número à esquerda dela e a coluna com o maior número à direita dela. À esquerda da nossa conjunção, a coluna que possui o maior número é a coluna número 2, que é uma verdade, e à direita da nossa conjunção, a coluna que possui o maior número é a coluna número 3, que também é uma verdade. E a conjunção entre duas verdades é uma verdade, então esse é o quarto procedimento, e a resposta está na coluna com o maior número, que é a coluna número 4, que fizemos por último. Então a proposição composta da letra G é uma verdade. Agora vamos para a letra H. Na letra H também temos dois parênteses. Então na letra H, vamos começar preenchendo pelas proposições simples, onde a proposição P é uma verdade, a proposição Q é uma verdade, a proposição R é uma falsidade e a S é uma falsidade também. Esse é o primeiro procedimento. E agora as operações, as que têm prioridade, as que estão entre parênteses. Nós temos dois parênteses. No primeiro parênteses nós temos uma condicional e no segundo parênteses nós temos uma conjunção. Entre as duas operações, a que tem prioridade é a conjunção. Então vamos fazer ela primeiro. A conjunção está trabalhando com a proposição P à esquerda dela e a proposição Q à direita. Ambas são uma verdade, então a conjunção entre duas verdades é uma verdade, e esse é o segundo procedimento. E agora, o primeiro parênteses, que nós temos uma condicional. A condicional está trabalhando com duas colunas, a esquerda e a direita. À esquerda nós temos a proposição R e à direita a proposição S. Ambas são uma falsidade, então a condicional entre duas falsidades é uma verdade, e esse é o terceiro procedimento. E agora, só falta fazer o que está fora dos parênteses, que é uma conjunção. Temos que pegar para esta conjunção duas colunas, a direita e a esquerda. À esquerda da nossa conjunção, temos que pegar a coluna que tiver o maior número, que é a coluna número 3, que é uma verdade. E à direita da conjunção, temos que pegar a coluna que tiver o maior número, que é a coluna número 2, que também é uma verdade. E a conjunção entre duas verdades é uma verdade, que é o quarto procedimento. E na coluna que tem o maior número, que é a coluna número 4, é onde está a resposta para a proposição composta da letra H, sendo esta então uma verdade. Vamos agora então para a próxima letra, a proposição da letra I. Nós temos P, conjunção com a negação de Q, tudo entre parênteses, disjunção com a proposição R. Temos que começar preenchendo as proposições simples, onde sabemos que P é uma verdade, Q é uma verdade e a R é uma falsidade. Esse é o primeiro procedimento. Agora temos que dar prioridade ao que está entre parênteses. Entre parênteses nós temos duas operações, a conjunção e a negação, e aqui tem prioridade entre elas é a negação. Então vamos fazer a negação primeiro. A negação está trabalhando com uma coluna que está à direita dela, que é da proposição Q, que é uma verdade, e a negação dessa verdade é uma falsidade. Esse é o segundo procedimento. Agora temos que fazer a conjunção. A conjunção, como sabemos, trabalha com duas colunas, a direita e a esquerda. À esquerda da nossa conjunção temos a proposição P, que é uma verdade, então é com essa que vamos trabalhar. E à direita temos duas, e a que tem o maior número, coluna número 2, que é uma falsidade. Então a conjunção de uma verdade com uma falsidade é uma falsidade, e esse é o terceiro procedimento. Agora só nos resta fazer a operação que está fora dos parênteses, que é uma disjunção. A disjunção trabalha com duas colunas, a direita e a esquerda, e à direita da nossa disjunção temos a proposição R, que é uma falsidade, e é com ela que vamos trabalhar. E à esquerda da nossa disjunção, entre as quatro colunas, temos que trabalhar com a que tem o maior número na base, que é a coluna número 3, que é uma falsidade também. Então a disjunção de uma falsidade com outra falsidade é uma falsidade. Este é o quarto procedimento. E a coluna que possui o maior número, que é a coluna número 4, é onde está a resposta para a proposição composta da letra I. No caso, ela é uma falsidade. Vamos agora para a letra J. Na letra J nós temos agora parênteses externos e parênteses internos. Vamos começar preenchendo então as proposições simples. Então nós estamos trabalhando com as quatro proposições simples, onde P é uma verdade, Q é uma verdade, R é uma falsidade e S é uma falsidade também, sendo este o primeiro procedimento. E agora entre as operações nós temos que dar prioridade às que estão entre parênteses. Nós temos dois tipos de parênteses aqui, temos os parênteses que estão em vermelho e temos os parênteses em laranjado, que são os parênteses externos e os parênteses internos. Os que têm prioridade são os parênteses internos, os que estão em laranjado. Entre eles, nós temos no primeiro parênteses interno uma condicional e no segundo uma condicional também. Então elas têm prioridades iguais. Vamos começar com o primeiro parênteses interno,
que é R condicional com P. Esta condicional está trabalhando então com a proposição R e P, onde R é uma falsidade e P é uma verdade. A condicional de uma falsidade e uma verdade é uma verdade. Esse é o segundo procedimento. E agora temos que terminar o segundo parênteses interno, que também tem prioridade. Ele está trabalhando com a proposição S à esquerda e com a proposição Q à direita, onde S é uma falsidade e Q é uma verdade. E a condicional entre uma falsidade e uma verdade é uma verdade. Esse é o terceiro procedimento. Agora temos apenas duas colunas para serem preenchidas, a da disjunção e a da negação, porém a disjunção está entre parênteses, que são os parênteses externos, então ela terá prioridade. Vamos fazer a disjunção primeiro. A disjunção trabalha com duas colunas, a esquerda e a direita dela. Temos que pegar as colunas que têm os maiores números. Então, à esquerda da nossa disjunção, nós vamos pegar a coluna número 2, que é uma verdade, e à direita da nossa disjunção, vamos pegar a coluna número 3, que é uma verdade. E a disjunção entre duas verdades é uma verdade. Então esse foi o quarto procedimento. E agora temos que finalizar o que está fora dos parênteses, que é uma negação. A negação trabalha apenas com uma coluna de valor lógico, que fica à direita dela. Nós temos, neste caso, então, 7 colunas. Entre essas 7 colunas, temos que trabalhar com o valor lógico da coluna que possuir o maior número na base, que é a coluna número 4. A coluna número 4 é uma verdade. Então a negação desta verdade é uma falsidade. Este é o quinto procedimento, e é na coluna que possuir o maior número, que é a coluna número 5, onde está a resposta para a proposição da letra J, que no caso ela é uma falsidade. Vamos para a próxima letra, a letra K. Na letra K nós temos 2 parênteses, estamos trabalhando com as 4 proposições simples novamente, então vamos começar preenchendo todas as proposições simples. P é uma verdade, Q é uma verdade, R e S são uma falsidade. Esse é o primeiro procedimento. E agora, entre as 3 operações que nós temos, todas são uma bicondicional, e dentre elas, as que têm prioridade são as que estão entre parênteses. No caso, a bicondicional do primeiro parênteses e a bicondicional do segundo parênteses. Como elas têm prioridades iguais, vamos começar com a do primeiro parênteses. No primeiro parênteses, a bicondicional está trabalhando com a proposição S e R. Ambas são uma falsidade, então a bicondicional entre duas falsidades é uma verdade, e esse é o segundo procedimento. E agora, vamos terminar o segundo parênteses, que está trabalhando com as duas proposições P e Q. Ambas são uma verdade, e a bicondicional entre duas verdades é uma verdade. Então esse é o terceiro procedimento. E agora vamos terminar o que está fora dos parênteses, que também é uma bicondicional. Temos que pegar as colunas com os maiores números. À esquerda da nossa bicondicional, a coluna que tem o maior número é a coluna número 2, que é uma verdade. E à direita da nossa bicondicional, a coluna que tem o maior número é a coluna número 3, que também é uma verdade. E a bicondicional entre duas verdades é uma verdade. Esse é o quarto procedimento, e é a coluna que tem o maior número, e é nela que tem a resposta para a proposição composta da letra K, que no caso é uma verdade. Vamos então para a última letra, a letra L. Na letra L, nós não estamos trabalhando com a proposição S, apenas com a P, Q e R, e é ela que nós vamos preencher por primeiro. Então a proposição P é uma verdade, a proposição Q também é uma verdade, e a R é uma falsidade. Nós temos duas colunas com a proposição R, então nas duas teremos uma falsidade. Este é o primeiro procedimento, e agora vamos com as operações. Como sabemos, as operações que têm prioridade são sempre as que estão entre parênteses. Entre parênteses nós temos duas, a negação e a bicondicional. Entre elas a que tem prioridade é a negação, tem prioridade número 1, e ela trabalha com a coluna que está à direita dela. No caso é a proposição P, que é uma verdade. A negação desta verdade é uma falsidade, e esse é o segundo procedimento, colocamos o número 2. Agora, para finalizar o parênteses, nós temos que terminar a bicondicional dentro dele. A bicondicional trabalha com duas colunas, a esquerda e a direita. À direita da nossa bicondicional temos a proposição R, que é uma falsidade, então é com ela que vamos trabalhar. E à esquerda da nossa bicondicional temos duas colunas, a da negação e a da proposição P. Temos que trabalhar com a coluna que tem o maior número na base, que é a da negação, que tem o número 2, que é uma falsidade. A bicondicional de uma falsidade da coluna número 2 com uma falsidade da proposição R é uma verdade. Isso foi o terceiro procedimento. Agora temos que terminar as operações que estão fora dos parênteses. Fora dos parênteses nós temos uma condicional e uma bicondicional. Entre elas, a que tem prioridade é a condicional, que tem prioridade número 3. A condicional trabalha com duas colunas, a direita e a esquerda, e ela está trabalhando apenas com a proposição R e a proposição Q. Então, à esquerda da nossa condicional temos uma falsidade, e à direita da nossa condicional temos uma verdade. E a condicional de uma falsidade com uma verdade é uma verdade. Então esse foi o quarto procedimento.
E para finalizar, temos que fazer a bicondicional fora dos parênteses. A bicondicional, como sabemos, trabalha com duas colunas, a esquerda e a direita dela. À esquerda da nossa bicondicional, temos três colunas. A coluna da proposição R, da condicional e da proposição Q. Temos que pegar a que tem o maior número na base, que é a coluna número 4 da condicional. No caso, ela é uma verdade. À direita da nossa bicondicional, nós temos quatro colunas, temos que pegar a coluna com o maior número, que é a coluna número 3, que ela é uma verdade. Então, iremos trabalhar com a coluna número 4 e a coluna número 3. Ambas são uma verdade. A bicondicional entre duas verdades é uma verdade. Este é o quinto procedimento. Também é a coluna que tem o maior número e é nela que está a resposta para a proposição da letra L. No caso, é uma verdade. E este foi o exercício número 9 do capítulo 3. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o curtir, se inscrever e compartilhar com os parças. Até o próximo vídeo.